Fala galera, continuando a playlist da Física 3, ainda sobre o assunto de lei de Coulomb, hoje a gente vai estar resolvendo um exercício do livro Fundamentos de Física, volume 8, na oitava edição, né? Esse é o exercício 9 da oitava edição do livro. Esse exercício ele também está no Fundamentos de Física da nona edição, só que lá é outro número, mas os exercícios são os mesmos, só muda a ordem da oitava edição para a nona edição, só muda a ordem dos exercícios, né? Lembrando, né, que a melhor forma de você estar assistindo a resolução dos exercícios é através da playlist que está no canto superior direito, está aparecendo agora o izinho de interatividade. Clica ali, né, e vai seguindo pela playlist que a gente começa com os exercícios mais fáceis e à medida que você vai compreendendo a gente vai explorando alguns exercícios mais difíceis, né? Se você não é inscrito no canal, a gente está pedindo que você se inscreva, né, para ajudar a fazer o canal a crescer. E ative aí o sininho de notificação, que cada vez que a gente lançar um videozinho novo aqui no canal, você já vai ficar sabendo na hora, né? Então, bora pro exercício. Então, o exercício, né, é de duas bolinhas, né? Ele é um exercício um pouco mais difícil dos demais, dos primeiros que a gente fez, né? Mas você vai ver que ele não é tão difícil assim. Então, na figura, as cargas das partículas são Q1, que é igual a menos Q2, que vale 100 nanocoulombs, e Q3, que é igual a menos Q4, que é igual a 200 nanocoulombs. O lado do quadrado é A, que vale 5 centímetros. Determine, letra A componente X, e letra B, a componente Y da força eletrostática a que está submetida a partícula 3. Bom, então, como já vimos lá no nosso primeiro vídeo lá da lei de Coulomb, né, o primeiro vídeo da playlist, essa lei de Coulomb ela serve para calcular vetor. E agora a gente vai estar procurando as componentes do vetor, né, a componente x e a componente y, da força que essa partícula aqui ela está sofrendo, né? Então ela está sofrendo força entre 3 e 4 há uma força, entre 3 e 2 e entre 3 e 1, né? Então a gente quer calcular o que está acontecendo, né? Qual a força que está atuando aqui, né? Bom, primeiro vamos tirar os dados do exercício, né? Que ali ele diz que Q1 é igual a menos Q2, né? Ou seja, Q1 vale 100 vezes 10 na menos 9, né? 10 na menos 9 é o valor do nano, 10 coulombs. O Q2 vale menos 100 vezes 10 na menos 9. O Q3 vale 200 vezes 10 na menos 9. E o Q4 é igual a menos 200 vezes 10 na menos 9. O R, né, vale 5 centímetros. Então, o R seria a distância. Então, vamos fazer aqui, calcular agora a força, né, entre a partícula 3 e a partícula 4. Então, vamos encontrar a componente X dessa força aí. Entre 3 e 4, agora a gente só vai substituir aqui na nossa fórmula da lei de Coulomb, né, que é F igual a K vezes módulo de Q3 vezes módulo de Q4 dividido por R ao quadrado. 8,99, né, que é a constante de permissividade, que é o valor de K, vezes 10 na 9, vezes 200 vezes 10 na menos 9, vezes 200 vezes 10 na menos 9. Né, o Q4 aqui, a gente não carrega o sinal, porque a gente está trabalhando com módulo, dividido por R ao quadrado, que é o 0,05 ao quadrado. Aqui, como estava em centímetros, aqui no exercício eu já passei para metros. Resolvendo essa parte de cima aqui, o K, Q3 vezes Q4, e dividindo por o R ao quadrado, vai dar o valor de 0,1438 newtons. Então essa é a força entre a partícula 3 e a partícula 4. Agora a gente precisa calcular a força entre a partícula 3 e a partícula 2. Né? Só que a gente não tem a distância entre essas duas partículas. Então,
para a gente descobrir essa distância entre a partícula 3 e a partícula 2, a gente vai estar usando aí um teorema bem conhecido, que é o teorema de Pitágoras, né? Esse teorema diz que a soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Ou seja, se a gente traçar uma reta entre 3 e 4, a gente vai ter um triângulo. A gente tem dois catetos aqui e vai ter a hipotenusa. Então, utilizando esse teorema de Pitágoras, a gente tem que d ao quadrado é igual a 5 ao quadrado mais 5 ao quadrado. Tirando a raiz aqui, né, aí fica d é igual a raiz de 50, que daí aqui dá 25 mais 25. Raiz de 50 dá 7,07 centímetros. Agora a gente tem a distância entre a partícula 3 e a partícula 2. Substituir isso na nossa fórmula da lei de Coulomb, né? K vezes Q3 vezes Q2 sobre R ao quadrado. Então fica 8,99 vezes 10 na 9, vezes 200 vezes 10 na 9, vezes 100 vezes 10 na 9, divididos por 0,0707 ao quadrado. Então aqui também estava em centímetros, transformei para metros. Calculando essa parte de cima e dividindo por essa parte de baixo, fica igual a 3,597 vezes 10 na 2 newtons. Bom, agora a gente precisa fazer o somatório das forças atuantes, né, da componente x da força aqui. Entre a partícula 3 e a partícula 1, você pode ver aqui que essa força ela está agindo totalmente no eixo y, né? Então não tem nenhuma componente x da força. Então por isso nem vou calcular aqui, essa força é zero. Agora a gente precisa ver uma coisa. Para fazer o somatório das forças, a gente tem que ver se entre as partículas está havendo atração ou repulsão. Então entre 3 e 4, entre a partícula 3 e 4, os sinais são diferentes. Então está havendo aqui uma atração entre essas duas partículas, né? Entre 3 e 4. Entre 3 e 2, também os sinais são diferentes. Então, os sinais diferentes, ocorre uma atração também. Então, e entre 1 e 3, 1 e 3 são dois sinais iguais. Então, sinais iguais há uma repulsão. Sinais iguais, elas se repelem. Bom, então agora analisando aqui a componente x, o que está acontecendo aqui? A força atuante entre na partícula 3, ela está toda ela para o sentido positivo de x. Então, basta a gente somar. Então fica força de x é igual a 0,1438. Como aqui a força está totalmente andando no eixo x, então a gente ocupa a força toda. Não há nenhum ângulo entre o eixo e entre o eixo x e a força. E aqui a gente tem um pedaço apenas da força que a gente achou aqui, que era 3,597 vezes 10 na menos 2, que a gente utiliza. Porque um pedaço vai estar andando na componente y da força e um pedaço na componente x. Como a gente acha o ângulo aqui, né? Então, como é um quadrado, a gente sabe que aqui a gente tem um ângulo de 90 graus. Logicamente, a gente tem um ângulo de 90 graus aqui. E a gente passou uma linha reta aqui, né, entre o 3 e o 2, que a gente formou dois
triângulos, né? O triângulo, a gente sabe que a soma dos ângulos tem que dar 180 graus. A gente sabe que a distância aqui e a distância aqui são iguais, né? São A, que vale 5 centímetros. Logicamente, então, o ângulo aqui e o ângulo aqui tem que ser igual também, porque as distâncias são iguais. Se aqui o ângulo é 90 graus, então o nosso triângulo tem 180 graus. Logicamente, sobram mais 90 graus para ser distribuído nesses dois cantos aqui. Se eles são iguais, então 90 dividido por 2 vai dar 45. Por isso, agora a gente calcula a força encontrada aqui, que foi 3,597 vezes 10 na menos 2 newtons, vezes o cosseno de 45 graus. Somando, multiplicando isso aqui, 3,597 vezes o cosseno de 45, somando mais 0,1438, a gente chega na resposta da letra A, que é 0,17 newtons. Agora, falta a gente encontrar a componente Y da força. Como a gente vai fazer? A mesma coisa. Entre Q3 e Q1, a gente vai substituir aqui as informações aqui da nossa fórmula da lei de Coulomb. Então fica 8,99 vezes 10 na 9, multiplicado por 200 vezes 10 na 9, vezes 100 vezes 10 na 9, dividido por 0,05 ao quadrado. Agora a gente está calculando a força entre a partícula 3 e a partícula 1. Multiplicando essa parte aqui de cima, desse 8,99, 200 e 100, e dividindo por esse 0,05 ao quadrado, vai nos dar a força de 0,07192 newtons. Agora, a gente tem que encontrar, na verdade a gente não precisa encontrar, porque a gente já encontrou aqui, né, a força entre 3 e 2, que já está calculada aqui, 3,597, então não vamos calcular de novo. E entre 3 e 4, né, a gente está vendo aqui que essa força está totalmente atuando no eixo X, né, ela não tem nenhum, não está fora do eixo X, então essa força ali entre 3 e 4 para a componente Y é 0. Agora então a gente simplesmente soma. Então fica menos a força Y, né, fica menos 0,7192. Esse sinal de menos aqui, ele é porque entre a partícula 3 e a partícula 1, né, que foi essa força aqui que a gente encontrou de 0,07192 newtons, ela está se repelindo. E daí então a partícula tem a tendência de descer na parte negativa do eixo Y aqui. Mais 3,597 vezes 10 na menos 2 vezes o seno de 45, né, que é o seno desse ângulo aqui. Calculando isso, vai dar o resultado de menos 0,046 newtons, que é a resposta da letra B, que é a componente Y da força eletrostática que está submetida à partícula 3. Bem simples, né? Não é muito difícil. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se ainda não se inscreveram, né, se inscrevam no nosso canal. E até o próximo vídeo. Valeu, galera!